Olá, e vamos para mais 2 capítulos do livro Mãos Estendidas, psicografado pela Irene Pacheco Machado, pelo nosso querido Luiz Sérgio. Anteriormente, nós vimos que Luiz Sérgio esteve num lugar que se chamava A Fortaleza dos Fracos. E ele conta que ele precisou descer uma escada muito grande, onde ele sentia muito frio. E chegando nesse lugar, ele encontrou celas e esteve com irmãos que ainda estão em muito sofrimento e que ainda não sabem amar. Irmãos esses que obsidiavam grupos de pessoas. Um desses irmãos, inclusive, tinha perdido a forma humana, tamanha sua dor, sofrimento e ódio. E ele também contou a história da Lucy, uma pessoa que ele conheceu, que narrou sua história para ele, contando por que ela suicidou-se depois de uma desilusão amorosa. E nós vamos hoje então para o capítulo 6, que se chama Tratamento de Nestor. Vamos lá? Dr. Inácio aproximou-se, talvez por me ver pensativo, iniciando a conversação. Luiz, a Lucy gostou muito de você. Pareceu-me mesmo que lhe narrou fatos ainda desconhecidos por muitos de nós. Virando-me, disse-lhe: É mesmo, não me diga. Sinto-me feliz por ela. É tão triste armazenar em nosso espírito mágoa, dor e tristeza apenas por não confiar no próximo. Sabe, irmão, eu tenho a fama de falar muito, mas prefiro ser assim do que calar por egoísmo. Tem razão. Se existem irmãos nossos em desespero, é porque muitos de nós relutamos em abrir o coração. Luiz, venha comigo. Daremos chegada até a ala 13, onde alguém está precisando muito de auxílio. Para lá nos dirigimos e qual não foi minha surpresa? Para penetrar nesse departamento, 2 irmãos na antessala nos examinaram. Confesso que temi pela minha saúde mental e dei graças a Deus quando fui liberado. Só precisa trabalhar mais o coronário, disse meu irmão, que avaliou os meus centros de força. Imaginem como dali saí, ligeiro, não, ligeiríssimo, tanto que até o Dr. Inácio indagou. Posso saber por que a pressa? Camarada, depois desse raio-x, preciso mais do que nunca andar bem firme. O irmão sacudiu a cabeça, enlaçando o ombro. Agora acalme-se. Vamos precisar estar equilibrados. Está vendo logo ali aquela porta vermelha? Sim. Passaremos por ela e desceremos uma imensa escada. Lá o irmão não poderá dirigir a palavra, senão dificultará nossa descida. O meu coração deu aquele trique. Aí vem coisa das fortes, pensei. Chegamos à porta e esta se abriu, aparecendo-me uma escada cujo fim não divisei. A luz vermelha da porta a iluminava também. Fomos descendo, aproveitei para orar. Jesus, preciso de vós nesse momento. Procurar-vos-ei no horto, quando, levando Pedro e Tiago, implorastes para que eles se mantivessem em vigília. Mas o sono não permitiu que os bons apóstolos vigilantes se pusessem para vos ajudar. E 3 vezes vós os acordastes. Hoje, eu também, mestre, preciso me vigiar. Do contrário, o cansaço, a curiosidade e o medo podem me fazer perder a grande oportunidade que ora me surge. Não permitais que o homem Luiz Sérgio se curve diante de seus próprios erros. Fazei, Senhor, que o meu espírito cresça cada vez mais em responsabilidades, não deixando para trás tarefas a serem realizadas. Eu vos amo, mestre amigo. Preciso muito de vós neste momento. Que linda, né, a oração? Quando a prece chegava ao fim, eu sentia tanto frio que tive muitas vezes
de tentar agasalhar meu espírito através do exercício mental. Inácio, em silêncio, era um baluarte de fé. À medida que íamos descendo, dava a impressão de que, quando terminassem os degraus, encontraríamos um imenso poço. E assim se deu. Era um lugar fumacento, de onde partiam gritos estridentes. Sem trocarmos palavra, avançávamos e éramos agarrados pelas pernas. Confesso que tive de lutar muito para não prestar ajuda, mas eu só o faria com ordem do meu amigo, pois ele me servia de guia. Aquelas entidades naquele poço rastejavam. Tinham uma aparência terrível, umas bastante deformadas. Difícil era imaginar que um dia elas possuíram um corpo normal. Inácio parou, abaixou-se e socorreu um jovem de seus 17 anos que parecia chumbado, aplicando-lhe fluidos magnéticos que mais serviam para isolá-lo dos outros. Voltamos. Inácio quase carregava o doente e eu, meio apatetado, nada fazia, só examinava aquele lugar de mortos-vivos. Agora, refeito do susto, pude perceber que ali mais parecia um cemitério. Alguns deles até plasmaram uma sepultura como morada. Quase me desequilibrei. Inácio, percebendo, olhou-me firme, e o papai aqui esqueceu-se de si para orar por aqueles mortos-vivos. E assim retornamos, levando Nestor conosco. Ele tapava os olhos porque a luz o cegava. Quando passamos pelos irmãos da guarda, um deles falou: "Como se portou o garoto doente?" Inácio respondeu: "Muito bem." A primeira turma de socorro já o havia anestesiado. Sorri e cumprimentei os irmãos, pois por um segundo pensei que ele estivesse falando a meu respeito, mas não. Quando ali entrei, foi por já estar em condição de me deparar com qualquer sofrimento. Inácio sorriu gostoso, porque, ao ultrapassar a zona de silêncio, fui logo perguntando: "Irmão, onde fomos? E o garoto que fez? Por que não pudemos ajudar a todos? Como é o nome dessa prisão?" "Porque ele ficou com os guardas da porta e não pôde continuar conosco." "Calma, amigo, vamos por partes. Primeiro descemos a crosta da terra e penetramos no umbral médio, onde, por estado vibratório, se encontram entidades ainda apegadas aos instintos animais. Muitas delas sentindo que não morreram, fazendo do túmulo o leito de dor." "Irmão, que tipo de suicidas são eles?" "Aqueles que causam vários delitos, destroem muitas esperanças apenas por maldade. Depois se suicidam quando não podem mais praticar atos tão selvagens. Eles ficam mesmo sob a terra, e o perispírito mais parece uma raiz retorcida, pela perversidade que carregam. Este jovem que dilatiramos destruiu várias vidas antes de se suicidar. Atirou uma bomba apenas como brincadeira. Agora já é tempo dele ser cuidado. Arrependeu-se e pediu ajuda. E se lá fomos, foi porque Deus assim o permitiu. Ele é tão jovem e mais se assemelha a um animal. Será que eu me enganei? Ou seu corpo é mesmo coberto de pelos?" "Não, Luiz, não é pelo. É uma massa preta resultante de suas pobres vibrações." "E por que os olhos dão a impressão de estarem fora do lugar normal?" "É que ele usou muito mal esses órgãos visuais. Gostava de se infiltrar em meios estudantis para depois delatá-los." "Que cara mau caráter. E eu dando uma de mãe, todo choroso por ele, veja só." "Não, Luiz, não temos o direito de julgar ninguém. Existem famílias que os pais ensinam os filhos a procederem mal desde pequenos. E depois, você muito nos ajudou. Se todos os homens tivessem um sentimento maternal,
não teríamos tantos órfãos. Fiquei mais aliviado e, batendo no ombro do irmão Inácio, sorri-lhe pedindo desculpas. Você perguntou também, Luiz, por que não trouxemos mais alguns. Muitos deles tentaram nos agarrar, mas não pedindo socorro. Nós ali representávamos um apetitoso prato que gostariam de saborear. O quê? É verdade, Inácio. Eles desejam comer espíritos? Fale, amigo, porque confesso que não compreendi. É isso aí. Ao perceberem nossa presença, desejaram aspirar fluidos menos carregados. Nós, ali, éramos 2 bombas de oxigênios, não por nossa pureza, mas porque recebêramos do alto os fluidos magnéticos para termos condição de penetrar no Poço dos Confinados, conhecido também por Buraco das Feras. Sabe, Inácio, se você me tivesse avisado do que se tratava, eu repararia melhor, mas senti tanto frio que não vi a hora de chegar ao destino e depois também observaria as fisionomias. Talvez até tenha conhecidos ali no poço. Ainda bem que não procedeu assim. A curiosidade é o maior entrave de qualquer caminho. Além do mais, devemos respeitar os lugares aonde fomos chamados, analisar curiosamente o que nos circunda, leva-nos à condição de bisbilhoteiros, o que não fica bem em um aprendiz da Faculdade de Maria de Nazaré. O Luiz Sérgio, ele estuda na Faculdade Maria de Nazaré, lembrando, existe o Hospital Maria de Nazaré, mas também existe a Faculdade Maria de Nazaré. Pensei, podia ficar sem essa, hein, Luiz Sérgio? Estavas indo bem demais para o meu gosto. Inácio abraçou-me dizendo, gosto muito de você, garoto. Vamos agora tomar um chá e depois iniciar o tratamento em Nestor. Inácio, posso assistir? Como não, será meu convidado. Doutor Inácio, hoje, quando caminhávamos em silêncio, recordei-me de Ocage. Ele sempre diz, um homem em silêncio vale por uma multidão de homens gritando não conhece o valor do silêncio de um homem. Gosto também de outra dele, Luiz. O silêncio de uma consciência é o início de uma grande luta. Dizendo isso, separamo-nos. Inácio se dirigiu para o refeitório e eu para a ala dos aprendizes, onde encontrei Agenor. Por ele fui encaminhado ao irmão diretor, que me elucidou sobre a disciplina daquele lugar. Agenor falou-me a tristeza que sente quando procura os grupos mediúnicos para tratamento em suicidas e estes, em precárias condições, deixam os médios gritar, muitos deles até assustando os doentes. Agenor, mas isso é possível? Explique-me melhor, Luiz Sérgio. É preciso que os orientadores de grupo elucidem os médios. Grande parte julga que gritos e contorções são sinais de grandes mediunidades, quando, muitas vezes, o desencarnado só precisa, por momentos, sentir a vibração da matéria física. O perispírito do desencarnado, em contato com a vibração do encarnado, recebe uma grande carga energética que o alivia muito quando as energias do médium estão em equilíbrio. Quase todos os médiuns são conscientes, portanto, donos de sua mente e do seu corpo. Se não desejarem expandir a dor e o desequilíbrio de quem os provoca, têm condição de se controlar. Basta emprestar o seu corpo e a sua vontade para alguém que, muitas vezes, nem sabe se desencarnou, se morreu ou se encontra doente. Irmão, em um grupo pode-se dar assistência sem um médium dar passividade? Luiz, em um centro espírita, os trabalhos começam no pátio. Já assisti o tratamento em suicidas e penso eu, existem bem poucos grupos para o tal trabalho. Tens razão, mas logo, se Deus quiser, teremos o maior número de médiuns orientados para tão nobre trabalho.
Irmão Agenor, por que o suicida, mais que outros, necessita de médiuns em seu tratamento? Não se esqueça que quem deu fim à oportunidade recebida, deu igualmente aos sonhos de felicidade. E de tudo isso, temos que prestar contas. O suicida é um devedor que não só violentou a lei da natureza, como trucidou o seu mundo íntimo. Inúmeras vezes ele teria que viver muitos anos e os fluidos vitais, paulatinamente, vão se espalhando e, à medida que isso ocorre, falta-lhe o ar, levando-lhe aos grupos. Eles dispersam os fluidos e recebem do encarnado fluidos magnéticos que lhe dão condição de se desligarem deles mesmos. O contato do suicida com o médium produz no doente uma reação tranquilizante por estarem muito ligado ao mundo físico e, quando o médium lhe empresta o corpo, cessa nele o desequilíbrio causado pelo desencarne. Agenor, quanta responsabilidade tem um médium, e muitos deles dizem que nada fazem, chegando mesmo a largar tudo. Luiz Sérgio, tudo isso ocorre por falta somente de estudo. Se cada um se conscientizasse do seu valor como servo de Jesus, não teríamos o que costumamos presenciar. Médiuns sonhando em possuir mediunidade de missão, esquecendo que qualquer trabalho é digno. Quando o desencarnado chega a uma casa bem assistida, já recebeu os primeiros cuidados. É erro pensar que o médium é o primeiro contato dele com o mundo espiritual, sendo antidoutrinário desejar mostrar-lhes quadros de sua vida, pois quando ele ali chega, há muito vem sendo assistido por experientes companheiros. Agenor nada mais disse. Convidou-me a dirigir até Inácio, que já nos esperava, e para lá nos dirigimos. Confesso que muito desejava saber sobre a responsabilidade daqueles que sentem em uma mesa para ter contato com mentes e estas, muitas vezes, em total alienação. Nada dizia, mas, em silêncio, o meu coração cantava uma bela canção a Maria. Só ela, a protetora dos que se suicidam, pode dar alívio suficiente para banhar a terra de paz e humildade. E eu já fico aqui com o olhinho cheio em ler isso. E vamos para o capítulo 7, que se intitula A Casa Mental de Nestor. Nestor é esse rapaz que foi resgatado desse lugar onde Luiz Sérgio foi. Então aqui ele está dando continuidade ao tratamento dessa pessoa. Fomos recebidos por 2 irmãos espirituais, Dr. Celso e Dr. Maris, que me cumprimentaram gentilmente, convidando-me a acompanhá-los, o que fiz de bom grado. Ao entrarmos na sala de tratamento, me senti diferente. O meu corpo parecia ganhar elasticidade. Nervoso fiquei com a sensação de que iria desmaiar. Já imaginaram o vexame do papai aqui? Com ansiedade, segurei a mão de Agenor e ele, amavelmente, ofereceu-me fluidos reequilibrantes. Cara, como estou me sentindo mal, estou parecendo uma bola de gás prestes a estourar. Calma, Luiz, não temos o direito de atrapalhar um trabalho, ainda mais quando é tão esperado por muitos. Respirei fundo e pedi proteção a Jesus. Enquanto isso, os médicos preparavam os instrumentos. A sala cirúrgica me dava a impressão de ser também elástica, pois à medida em que eu fixava o olhar, aumentava e mudava de cor. O meu estômago revirava e a cabeça girava. Inácio percebeu o meu estado, aproximou-se e me fez adormecer. Não sei quanto tempo permaneci dormindo. Quando acordei, ainda preparavam a sala e eu já me sentia muito bem. Muito envergonhado, acerquei-me dos médicos, pedi desculpas e perguntei se possuía ainda condição de presenciar aquele tratamento em face do ocorrido. Maris respondeu-me: esquece isso, irmão, o que aconteceu é muito natural. Terá condição sim de ficar ao nosso lado. Pode explicar-me
Amigo, o que me aconteceu? Como não? Apenas teus impulsos nervosos que passam de um neurônio para o outro não estavam bem. Os neurônios, como bem sabes, ligam-se entre si e os axônios e dendritos, reunidos como os fios de um cabo elétrico, formam os nervos. O irmão recém-chegado do vale trouxe consigo a vibração do desespero de muitos e, com a ansiedade em presenciar o tratamento em Nestor, acumulou demais atenção. Essa sobrecarga agiu como estimulante. Só te fizemos repousar alguns instantes. Dizendo isso, deixou-me com Agenor e este, sorrindo, disse-me: Não te preocupes, agora estás novo em folha. Foste assistido por um dos maiores especialistas da mente que já conhecemos. Espero que ele faça milagre e de hoje em diante eu nunca mais experimente o que senti nesse lugar. Os médicos, Agenor e eu, vimos chegar Nestor, trazido por 2 enfermeiros, que já havia sido tratado no departamento especializado e de banho tomado, parecia mais garoto ainda. Sentado em uma cadeira bem ampla, a tudo examinava, mas o seu olhar era vago. O irmão Maris, aproximando-se dele, fê-lo adormecer. Mais uma vez, presenciei o desdobramento de um espírito. O corpo espiritual ali ficara, na cadeira, mas o espírito ganhara uma outra dimensão. Os médicos se aproximaram. O espírito de Nestor revestira-se de uma outra forma, aparentando mais idade, que ao contato com os médicos não ofereceu resistência. Quando Inácio aproximou-se dele, levando à destra a região frontal, irradiou-se dessa área para todos os outros centros de força uma luz brilhante, trazendo-o de volta ao corpo espiritual, que estremeceu ao novo contato. Nestor ainda lutou para levantar, olhava tudo meio assustado. Inácio, então, adormeceu nova e lentamente, projetando, através da força mental, luz azul. Eu, muito atento a tudo, observava. Parecia que os médicos plasmavam o cérebro de Nestor para iniciar o tratamento. Começaram no diencéfalo, retirando a dor, projetando luz tranquilizante. À medida em que os médicos trabalhavam, o corpo espiritual de Nestor ia, pouco a pouco, distanciando-se do martírio do suicida, que é o desespero de sua causa mental. Nestor, com o tratamento já se apresentava mais equilibrado, sendo a mente o potencial de inteligência e vida, só ela nos dá condição de equilíbrio. O suicida destrói o seu corpo físico porque primeiro destrói a sua mente. O perispírito preside a organização de nosso corpo físico. O corpo mental preside a formação do perispírito. Aí reside a casa do suicida, ver-se junto ao corpo e lugar onde tentou matar-se. Nestor foi levado de volta. Eu e Agenor éramos ali os aprendizes, ao lado de mestres amorosos. Eles agora examinavam os filmes do arquivo mental de Nestor. Para tratá-lo, precisavam bem conhecer a causa da doença. E assim, descortinou-se à nossa frente a vida do jovem. Fora filho único, coberto de mimo pelos pais, que brigavam muitas vezes por sua causa. Cada qual querendo ser mais querido e amado pelo filho, fazia-lhe todas as vontades. Para se ver livre do excesso de cuidados, Nestor fugia para junto das turmas, vendo-se assim cada vez mais sozinho. Em casa era o alvo das atenções, lá fora não tinha amigos, porque não sabia ceder. As garotas o achavam inseguro, enfim, era por demais infeliz. Um dia apaixonou-se e tentou conquistar a menina, que de qualquer maneira, acostumado a receber tudo com facilidade, não se conformou quando não conseguiu o coração da mulher amada,
vindo a suicidar-se. Seus pais não lhe haviam ensinado a perder, apresentando-lhe um mundo falso, sendo esta a causa do fracasso de Nestor como ser encarnado. Os médicos ali tentariam apagar de sua mente o ódio, a insegurança e o desespero. Pouco a pouco ele voltaria a viver, pois só os que sabem renunciar aprendem a não morrer. Bonito o capítulo, né? E essa frase, eu quero terminar com essa frase hoje. O suicida destrói o seu corpo físico porque primeiro destrói a sua mente. Então, em todos os capítulos ele finaliza dizendo alguma coisa neste sentido, e mais do que nunca, conforme nós vamos lendo, nós entendemos o quanto nós precisamos cuidar da nossa mente. Tudo começa na mente. Uma vez, uma pessoa muito querida da espiritualidade me disse essa frase, e eu acho que naquele momento eu não tinha maturidade para entender isso. E ainda não tenho, talvez, mas cada vez mais, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio este livro, eu entendo o que isso quer dizer. Tudo começa na mente. Cuidemos então do que há de tão precioso. Espero ver vocês na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus.